A declaração dele pega e impacta até para uma eleição de clube. Agora, eu não vou por resultado, eu vou pelo que estava acontecendo. Acho que a diretoria do Flamengo e o Gabigol, ambos falharam nesse diálogo. Então, assim, é um momento de comemoração, de alegria, de conquistas, mas não acho que, pela declaração do Gabigol, tem que se colocar tudo em cima só da diretoria. Não. Acho que ele também, com o seu staff, fizeram com que essa relação fosse estremecida. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, com o Luciano Borges, aqui da nossa redação. Agora há pouco, o Júnior falou o seguinte: o Tite não falava com o Gabigol, só o filho que conversava com ele. O Júnior Pedroso disse também que quem deu adeus foi o Flamengo. E é claro que o Flamengo também vai falar sobre isso, sobre a decisão agora do Gabigol de não renovar mais com o Flamengo em 2024. E o Júnior Pedroso disse o seguinte também: tinham oferecido contrato fechado de 5 anos. Um ano depois vieram com um contrato de 1 ano, ali acabou. Fecha aspas, então, do Júnior Pedroso em entrevista ao Luciano Borges, da nossa redação. Então, o Luciano Borges conversou agora com o empresário do Gabigol, que deu essas declarações. Marra, eu queria que você falasse sobre isso. É um momento de muita felicidade, é um momento de muita alegria. Sim. O Flamengo está comemorando demais essa Copa do Brasil. Era uma temporada que muita gente pensou, será que vai ser mais uma temporada que o Flamengo não vai levantar um título importante? Está levantando agora. Diferente de 2023, mas logo depois desse título, o Gabigol, um dos jogadores mais importantes da história do clube, diz que não vai continuar na equipe que vai para o Cruzeiro na temporada que vem. Ele de novo busca todas as atenções, né? Porque ele foi decisivo nos jogos, né? No primeiro jogo, o jogo da semana passada, e agora a gente poderia estar falando apenas da festa, mas é algo bem característico do Gabigol mesmo, né? Ele é assim. Mas essa relação, Marcela, ela estava rompida, como até lembrou o Zinho, e ela foi resgatada por causa do Felipe. E eu não considero o Felipe o Flamengo. O Felipe é um técnico. O Flamengo é diferente. E o Flamengo já não estava mesmo contando com o Gabigol. Acho que quando ele toma essa decisão de deixar claro, de novo concordar com o Zinho, ele pode alterar alguma coisa de eleição. Porque ele se posiciona. Ele poderia ter deixado para falar isso depois. Pensa, daqui a 2 semanas o Cruzeiro está fazendo uma final de Copa Sul-Americana. Ele erra ao falar logo depois do título de uma Copa do Brasil que está indo embora, Marra? Ou não? Não, é a postura dele. Ele não tem o menor compromisso com a atual gestão, de querer que um ganhe ou que no outro ganhe. É a característica dele. Ele não deixa o microfone vazio, Marcelo. Se ele tem a oportunidade, ele fala alguma coisa que vai continuar sendo manchete durante um tempo. Eu acho que a relação já estava terminada. Sim. E a relação voltou por alguns momentos, muito por causa do Felipe. E porque não tinha o Pedro, hein? Porque não tinha o Pedro, verdade. Porque aí fica mais fácil do Felipe também colocar o Gabigol. Claro, tem isso também. E a gente já sabia. Inclusive, o Felipe deu entrevistas dizendo: o Gabigol, ele é 9. Ele vai jogar ali onde o Pedro joga. Os dois juntos, então a gente imagina que ele não colocaria. Eu gosto, sabe do que, Marcelo? O quê? É que depois que já saiu o Tite, já saiu o outro e tal, começa algumas coisas assim da relação anterior. Ele não falava comigo, ele não me tratava bem e tal. Eu acho que sim. Ele falou isso mesmo. Deixa isso passar, vai. Deixa isso passar a bola pra frente. Mas, de novo, essa não é a característica do Gabigol. Ele exagerou ali na quantidade de papel, né? O pessoal da Copa do Brasil. Caiu o papel inteiro, ninguém conseguia ver mais nada da Copa, da Taça do Brasil, mas é do Flamengo, tá? Espaguetão. Foi exageraram ali. Mas beleza, a festa ficou bonita, vai. Fala. Marcela, o Gabigol se despede do Flamengo com 160 gols. 16 deles em finais. O cara marcou 10% dos gols em finais, ajudando o Flamengo a levantar títulos. E ele se despede do Flamengo como um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ao lado de Júnior, ao lado de Zico, Arrascaeta, Gerson. O Gabigol é um dos maiores vencedores da história do Flamengo. E a diretoria, eu concordo que o Gabigol tem a sua parcela de responsabilidade, mas a diretoria do Flamengo se esforçou, e muito, para rifar o Gabigol e tentar fazer com que ele saísse pela porta dos fundos.
Só que a última dança do Gabigol foi apoteótica. Acredito que nem a diretoria do Flamengo esperava que ele fosse voltar fazendo 2 gols novamente numa final e ajudando o Flamengo a ganhar mais uma taça e se despedindo dessa forma. E aí é um erro de Landim, de Marcos Braz. Menosprezaram o impacto Gabigol. A saída do Gabigol não é uma saída qualquer, é a saída do segundo maior ídolo da história do Flamengo. De um cara que tem um impacto gigantesco. Hoje, antes do jogo, o que a gente via ali nos mascotes, entre os torcedores do Flamengo na Arena MRV, eram vários deles fazendo a comemoração clássica do Gabigol, demonstrando a confiança no título, na vitória. Porque foi só o Gabigol voltar a entrar em campo, voltar a ser útil e decisivo, que essa aura, essa idolatria foi resgatada. Então, isso não se perde num ano ruim, ou em 2 temporadas de baixa do Gabigol, ou por problemas de disciplina. Isso é algo muito grande, ainda mais no clube mais popular do país. Então, hoje, o torcedor do Flamengo vai comemorar o título, mas amanhã vai chorar a saída do Gabigol, porque não se deixa um ídolo desse tamanho sair dessa forma. Eu vejo que o Gabigol era um cara com 28 anos que poderia não só encerrar a carreira pelo Flamengo, mas como jogar tranquilamente mais uns 5 anos. E aí se adaptando, mudando o estilo, fazendo outra função. Mas o Flamengo deveria garantir que o Gabigol jamais saísse para um concorrente nacional. Isso jamais poderia acontecer. Eu vejo como algo que tem atrito interno, tem diretoria. A gente sabe que o Marcos Braz em algum momento também bateu de frente com o Gabigol, já não se davam. Mas nenhum clube pode ser refém de uma diretoria. E nesse ponto, para mim, a diretoria do Flamengo errou em dar uma dimensão gigantesca aos problemas com o Gabigol. Mas os problemas que o Gabigol criou não eram problemas gigantescos também? Eram problemas grandes, mas a figura dele é proporcional aos problemas. Então, nesse momento, era preciso colocar na balança tudo isso. E eu vejo que ao tentar forçar essa saída do Gabigol na baixa, o que a diretoria do Flamengo imaginou? Ele vai sair, a torcida não vai sentir falta, ainda mais com o técnico anterior que não o utilizava. Então o torcedor do Flamengo não estava vendo o Gabigol em atividade, ele estava com baixa confiança, não estava bem fisicamente. E de repente chega um técnico como o Felipe Luiz, que acredita e consegue enxergar essa aura no jogador, porque jogou com ele. O Felipe Luiz sabe da estrela que o Gabigol tem e ele dá a volta por cima. De certa forma, ele cala a diretoria, porque esse é um revés da diretoria e uma vitória do Gabigol sobre eles. E, para mim, o Gabigol, hora nenhuma, quis dar resposta à torcida. Ele deu resposta à diretoria que o tratou dessa maneira. Então, erros do Gabigol à parte foram muitos de fato. Mas ele não sabe se essa diretoria vai continuar, Breyer. Então, tem esse peso. Então, perder o Gabigol dessa forma para um concorrente nacional, para o Flamengo, é um revés. Desculpa entrar no debate contigo. Clarozinho. Desculpa entrar no debate com você. Claro, imagina. Mas espera aí. Eu estou com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Zinho, ao falar também, logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista, ele passa desdenhando. Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Então vibra, desfruta, seus companheiros. O Tite já saiu. Está ali um treinador que deu a mão para ele, que deu moral para ele, que acreditou nele. Ele merece. Fez por onde ter esse crédito com o Felipe Luiz. Mas em nenhum momento agora, quando termina o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa nele, no individual.
né, de atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. O Flamengo está acima do Gabigol e da diretoria. Esses dirigentes aí, eles não são eternos no Flamengo. Um dia o Zico saiu do Flamengo. Um dia o Júnior saiu do Flamengo. Hoje eles igualaram, ou até ultrapassaram, não sei, o número de títulos dessas lendas. Mas o Flamengo é maior do que o Gabigol. Então ele quis hoje, magoado, porque a diretoria não valorizou. E aí eu concordo com o Breire. Pelas conquistas, por tudo que ele representa, poderia sim reivindicar um contrato melhor. Não de 1 ano, como a diretoria do Flamengo ofereceu para ele. Mas também ele quer de 5 anos com um aumento maior. O Flamengo ofereceu de 1 ano com 50% de aumento. Não vou entrar no mérito da questão, porque aí a vida particular deles, a parte financeira, ele tem que ver o melhor para ele. Está certíssimo. Já tem 28 anos, vai para 29 anos, os últimos contratos, tem que ver o melhor. Porque no futuro é ele com a família dele. Então ele tem que buscar o melhor financeiramente. Agora, não bota só na conta, não, da diretoria. Acho sim, Marcela, te respondendo, que ele poderia segurar, comemorar, vibrar, respirar, né? A adrenalina tá lá em cima ainda. E aí depois ele podia convocar uma coletiva. Vou ficar ou não vou ficar. Sim. Mas hoje, no momento de alegria... E o amor dele com essa torcida de comemorar? Eu não achei legal.